Bom dia, nós vamos apresentar nesse vídeo nosso trabalho em grupo da disciplina Mecânica 1, ministrada pelo professor Ayrton Deppmann, no primeiro semestre de 2022. Nosso trabalho chama-se Aproximação Semiclássica para o Propagador de Feynman, e ele explora um dos temas propostos pelo professor, que é o das possíveis conexões da mecânica clássica com a mecânica quântica. Aqui tem um sumário do nosso trabalho. Depois de fazer uma breve introdução ao tema, exposição da metodologia utilizada, nós fornecemos uma explicação simplificada da formulação de Feynman da mecânica quântica, introduzimos o conceito do propagador quântico dentro do contexto da formulação de Feynman, também o raciocínio da discretização de caminhos que aparece nela. Depois disso, nós explicamos como é feita a aproximação para o caso estacionário, e em seguida aplicamos essa aproximação para o caso do propagador quântico. Por fim, sintetizamos as principais conclusões que essa aplicação nos permite alcançar. A descrição do Feynman da mecânica quântica conecta a quântica a um conceito introduzido e desenvolvido na mecânica clássica, que é o conceito de ação de uma trajetória. E através do método da integral de trajetórias, a ação é resgatada nessa descrição e colocada em uma posição central, de maneira diferente de outras formulações anteriores e usuais da mecânica quântica. E isso nos permitirá traçar alguns pontos de contato entre a mecânica clássica e a quântica. Os principais conceitos que a gente estudou em mecânica 1, que relacionam-se com o nosso trabalho, são a ação de trajetórias, o princípio de Hamilton e a dedução da segunda lei de Newton. E a partir da formulação do Feynman, nós iremos construir o chamado propagador, e usando métodos de aproximação estacionária, vai ficar evidente a conexão das teorias, e as equações clássicas são deduzidas a partir da formulação quântica, usando os limites de aproximação. Mais especificamente no que consiste essa descrição de Feynman, ela substitui a noção clássica de trajetória única, regida pelo princípio de minimação, e descreve os fenômenos quânticos a partir do somatório da ação de diferentes caminhos, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg. E aí entra também a noção de probabilidade, muito utilizada na mecânica quântica. A descrição de Feynman se sustenta em três principais postulados, que estão elencados aqui no slide. Então, são eles que a probabilidade de um evento é dada pelo módulo do quadrado da amplitude de probabilidade. A amplitude de probabilidade é proporcional à soma da contribuição de cada um dos caminhos no espaço de configurações, que a contribuição de um caminho em particular é proporcional à exponencial de IS sobre H cortado. E aqui o I é a unidade imaginária, H cortado é a constante de Planck reduzida, e S é a ação, dada pela integral temporal da Lagrangiana ao longo do caminho em questão. Agora que a gente já sabe um pouco sobre a formulação de Feynman, eu vou falar mais um pouco sobre as características do propagador e da integral de caminho de Feynman. Bom, o propagador de Feynman, ele basicamente é definido como essa integral. Então ele é integral de e elevado a 1 sobre h cortado s de q de t, e ele é uma integral funcional. Esse diferencial d de q de t, ele está representando que a gente está fazendo uma soma sobre todos os caminhos possíveis. Então isso daí é uma integral funcional que consiste em a gente pegar a ação de cada caminho possível que vai de q0 a q em um tempo t menos t0. A gente está pegando todos esses caminhos possíveis e colocando a contribuição para a amplitude de Feynman e somando na integral. Então, uma integral funcional.
D de Q de T denota diferencial da integral funcional e informa que a integral é realizada sobre a ação de todos os infinitos caminhos possíveis. Então é uma integral, como a gente já pode ver, que não é muito simples de se fazer. Em que Q de T é um caminho específico no espaço de configurações e S de Q de T é a ação naquele caminho específico. E é definida conforme vistos nas aulas de mecânica 1 como a integral temporal da Lagrangiana no caminho considerado. Então, bom, falando mais sobre propriedades do propagador, a evolução temporal na formação de Feynman pode ser descrita a partir do propagador, uma transformação unitária que possui algumas propriedades. Então, segue aí as propriedades do propagador. Então, ele é caracterizado por ser uma transformação unitária, ele segue todas as propriedades de transformação unitária. E se você tem um estado psi de Q de t, você pode chegar nesse estado a partir de um estado psi de Q0 t0. E o que você precisa fazer é integrar o propagador vezes o estado inicial e integrar sobre os caminhos. Integrar sobre as coordenadas. Ok? Então, bom, e segue mais propriedades do propagador. Então a ideia é o seguinte: esse propagador ele é basicamente um operador, uma transformação unitária, que leva um estado Q0 T0 para um estado Q T, ok? Agora a sacada vai ser a gente pegar um caminho que vai de Q de Q0 a Q, e a gente vai dividir esse caminho em N caminhos, ok? Então a ideia agora é pegar um epsilon, que ele vai ser t sobre n, então esse epsilon seria um intervalo de tempo que a gente vai fazer o limite em que n tende ao infinito, mas a gente vai discretizar a path integral, essa que é a ideia. Então ao invés de eu ter um propagador que vai de Q0 a Q, eu vou ter N propagadores que vão fazendo esses pequenos passos, um de cada vez. Então, basicamente, agora eu vou falar, discretizar K, né? Então, K de Q de Q0 de T vai ser igual ao produtório de sucessivos Ks, certo? Então, o nosso K agora está discretizado, ele vai ser dado por esse limite, em que n tende ao infinito, e a gente abre, agora a gente tem essa expressão discretizada para o nosso propagador. Então, esse resultado para essa expressão do propagador é basicamente a versão discreta da integral de caminho no espaço de configurações. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente pode notar que essa integral ela não é uma integral muito fácil de se fazer, mas a gente pode usar alguns truques para fazer pelo menos uma aproximação e tirar insights qualitativos sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar é que no limite clássico, esse h cortado ele é muito pequeno. Isso vai levar a gente a estudar o comportamento de funções como é essa aqui. Funções da forma e elevado a integrais da forma e elevado a i, psi de x sobre k, em que k é muito pequeno, exatamente porque a gente quer analisar o limite em que h cortado tende a zero. Dada a complexidade da integral mostrada no último slide, para o propagador K, vamos então introduzir um método de aproximação para simplificá-la. Esse método é chamado de aproximação estacionária e o motivo será evidente logo a seguir. Então vamos considerar uma versão um pouquinho simplificada da integral, contemplando essa integral destacada aí, que é essencialmente a integral de uma exponencial complexa, né, com uma função que a gente está denominando de fase, que é a psi de x, sobre um k. E a grande hipótese desse método é que o k é pequeno.
E vejamos se essa hipótese é um pouco razoável, né, no nosso contexto. E o balão vermelho ali indica que é sim perfeitamente razoável, porque no último slide, esse denominador K, ele está diretamente associado ao H barra, né? E o H barra é uma constante que é completamente diminuta frente a observáveis clássicos e macroscópicos, no sentido de que a ordem de grandeza dela é 10 a menos 34 joules por segundo. Então, tendo a mesma dimensão de uma ação, né, dá para a gente comparar isso a uma ação que seria uma integral de uma lagrangiana de dimensão 1 joule num intervalo de tempo extremamente curto, no intervalo de tempo da dimensão de 10 a menos 34 segundos, ou, de maneira equivalente, a integral de uma lagrangiana extremamente diminuta, né, de cerca de 10 a menos 34 joules, por um intervalo temporal um pouco mais tangível, que seria 1 segundo, né? Então, qualquer um dos dois cenários não corresponde a experimentos, a observáveis macroscópicos eh, contemplados pela mecânica clássica. Então, essa hipótese é perfeitamente válida, e com esse K pequeno, a gente observa que essa fase ela varia abruptamente para uma variação pequenininha de x, né? Porque, no fundo, essa fase inteira do número complexo, né, da exponencial complexa, melhor dizendo, ela vai variar muito porque ele é um número muito grande, com K pequeno. Então, isso vai corresponder a oscilações rápidas integrando, e que, por si, acarretam numa contribuição nula para a integral em vários intervalos pequenos, né? Então, essencialmente, a gente está lidando com uma função que oscila muito rapidamente, e os intervalos em que ela se anula são cada vez menores, e dessa forma, nesses pequenos intervalos, ela acaba dando uma contribuição nula, porque ela é oscilatória, certo? E com isso a gente conclui que ela vai ter esse comportamento com exceção dos pontos estacionários, ou seja, os pontos em que a fase justamente não varia com uma pequena variação de x. Então a contribuição majoritária da integral que a gente começou é justamente dada pela integral em pequenas vizinhanças dos pontos estacionários. Ou seja, esses pontos x barra, né, que satisfazem a equação dos pontos estacionários. Então, para isso, a gente vai desenvolver uma expansão de psi na sua série de Taylor, né? A gente está considerando psi uma função analítica, e com essa ideia de que só a vizinhança tem uma contribuição majoritária para a integral, é um passo perfeitamente válido, certo? Então, definindo uma nova variável y, como a diferença de x para esse ponto estacionário em questão, a gente tem a primeira igualdade ali da expansão, né, segue diretamente da definição, e a segunda igualdade, né, mais à direita, melhor dizendo, é já aplicando a definição de ponto estacionário, né, que a primeira derivada avaliada nesse ponto é nula. Então, se a gente substituir essa expressão para psi de x na integral original, a gente obtém ali a igualdade abaixo, né, a primeira à esquerda, e se a gente considerar apenas os termos até a segunda ordem, a gente vai ter uma integral gaussiana com coeficientes imaginários puros, né, ou seja, uma exponencial imaginária ali, com y quadrado, e a integral está sendo feita em y, certo? Então, o resultado disso é perfeitamente estabelecido na literatura e resulta na igualdade à direita. Ou seja, a gente acabou de conseguir a contribuição majoritária daquela integral e, consequentemente, uma aproximação perfeitamente válida daquela integral que parecia muito complexa no início, muito difícil, muito desafiadora. E, de forma análoga, né, se você tiver mais pontos estacionários na psi, basta você somar cada contribuição, que terá exatamente essa forma, basta avaliar a segunda derivada de psi nesse ponto e ir somando, certo? De forma correspondente. Isso que a gente desenvolveu até agora foi a aproximação estacionária unidimensional, né, porque a gente considerou a função como se fosse uma função em uma variável. É claro que a gente pode generalizar essa ideia para mais dimensões, e é perfeitamente uma generalização muito interessante, né, claro. E, analogamente, a gente constrói com mais detalhes no trabalho escrito, mas a gente chega a uma expressão bem parecida, que é essa destacada aí, e pode haver algumas diferenças, como o determinante e alguns outros fatores, mas isso se deve à diferença da expansão da série de Taylor para funções em múltiplas variáveis, né, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a generalização de derivadas, que em múltiplas variáveis acarretam, né, pelo menos até a segunda ordem,
na matriz hessiana, certo? Então, é justamente isso que a gente colocou ali, que o sigma é um certo parâmetro que a gente tem que introduzir se a gente quiser já escrever essa contribuição para uma forma mais ajeitada, uma somatória de pontos estacionários, certo? Então, logo a seguir, o Luca vai falar um pouquinho mais sobre como que a gente vai aplicar essa ideia da aproximação estacionária para o propagador. Agora, podemos utilizar as aproximações vistas anteriormente, considerando o regime semiclássico e, em particular, considerando que H cortado é muito pequeno, fazemos a identificação entre K e H cortado e utilizamos isso para fazer a aproximação estacionária para calcular o propagador. Dessa forma, obtemos essa expressão para o psi, dependendo dos QI e do potencial V de QI. Diferenciamos essa expressão em relação à coordenada QI, obtemos essa relação, e a segunda derivada obtemos com essa relação. A partir daqui, utilizamos a condição de regime estacionário, ou seja, assumindo que essa derivada aqui é igual a zero em torno de um ponto extremal, Q barra, obtemos nessa condição essa expressão e verificamos que obtemos aqui exatamente a forma discreta da segunda lei de Newton. Vemos aqui, então, que a descrição dada nessas equações essencialmente está relacionada com a trajetória clássica, né? E daí a relação com a lei de Newton, a segunda lei de Newton. Vemos, por fim, que a maior contribuição para a integral de caminho do propagador vai ser dada pela trajetória clássica, onde os outros termos de outras trajetórias vão se anular. E os resultados obtidos aqui são essencialmente análogos aos que são obtidos na dedução clássica, utilizando o princípio de Hamilton. Então, estabelecemos aqui uma relação entre o propagador de Feynman e a condição de regime estacionário com a mecânica clássica e o princípio de Hamilton. Seguimos, então, para a forma final do propagador, que é conhecida como a fórmula de Van Vleck, onde utilizamos, então, essa aproximação semiclássica para obter o propagador como um pré-fator aqui e o exponencial proporcional à ação clássica, S. Essa dedução é feita em mais detalhes na referência principal desse trabalho, na referência 1. Mas o mais importante aqui é estabelecer essa relação entre o propagador e a trajetória clássica, tá? E que é simplesmente proporcional à integral da trajetória clássica. Bom, então temos que, ao fazer a aproximação estacionária, vemos que todas as trajetórias se cancelam e basicamente só a contribuição da trajetória estacionária que sobrevive na integral de caminho. E como a gente concluiu aqui, a trajetória estacionária é exatamente a trajetória clássica que respeita a segunda lei de Newton, o que corrobora com o que vimos no curso de mecânica. Então, basicamente, a formulação de Feynman é quase uma forma análoga, uma forma quantizada do princípio de Hamilton. Ok? Então, após o estudo de algumas conexões entre mecânica clássica e mecânica quântica, podemos concluir que, apesar de possuírem formulações e postulados diferentes, algumas ideias, elas não mudam. O que muda muitas vezes é como se dá o tratamento dessas ideias. No caso, a integral de Feynman e o princípio de Hamilton possuem uma ligação
muito forte, e percebe-se que a integral de Feynman é um tipo de generalização quântica do princípio de Hamilton. Quando fazemos o limite em que h cortado tende a zero, chegamos na mecânica clássica a partir de princípios quânticos. Portanto, existem ligações entre os fenômenos físicos do mundo clássico e quântico. Apesar de não existir um princípio fundamental ou algo do gênero, temos de fato que algumas ideias se perpetuam igualmente nas duas teorias. E essas são nossas referências. Obrigado.